seja bonzinho com você. Você é lerdo demais, preguiçoso demais, procrastinador demais. Não seja bonzinho mais. É pra fazer? Faça. É interessante que você é tão bonzinho, você fala que vai escrever um livro, leva um ano. Quem é lascadão mesmo, pega o livro e escreve um dia. Provavelmente você alguma vez na sua vida já viu esse livro, A Metamorfose. Mas caso você nunca tenha visto, eu lhe apresento. A Metamorfose narra a história de Gregor Samsa, que ao acordar observou que o seu corpo se transformou em de um inseto. E uma das primeiras coisas que ele pensa ao perceber isso é: como eu vou trabalhar hoje? E não é difícil perceber a semelhança desse livro com a realidade atual. Ao abrir as redes sociais, é comum a gente se deparar com esse tipo de conteúdo sobre produtividade. Trabalhe enquanto eles dormem, torne-se sua melhor versão, acorde às 5 horas da manhã. Essas são algumas das frases utilizadas nesse tipo de conteúdo, que muitas vezes gera ansiedade, comparação e autocobrança. Prazer, me chamo Sávio e hoje vamos falar sobre produtividade. Atualmente eu estou terminando o 3º ano do ensino médio, onde normalmente vai surgindo planos para fazer o Enem, fazer uma faculdade, concursos, vestibulares e muitas outras coisas, né? Porém, durante minha preparação para o Enem, minha rotina de estudos, um dos maiores problemas que eu tive foi justamente em relação à comparação nas redes sociais. Muitas vezes eu via pessoas estudando 8 horas, 9 horas, até 10 horas, enquanto eu só conseguia estudar 1 hora. Isso porque eu já estudava integral e o único tempo que eu tinha disponível eu também utilizava para estudar em casa. Tinha que tentar estudar com essa 1 hora que eu tinha. Só que muitas vezes eu achava que era pouco. Eu via tanta gente estudando tanto tempo a mais que eu, que muitas vezes eu ficava me comparando e até me cobrando ainda mais para estudar. Isso só me deixava cada vez mais triste. Por mais que 1 hora de estudo seja pouco para muitas pessoas, nesse momento, nessa minha realidade, é justamente o que eu tinha para estudar. Mesmo sabendo que eu já estudava integral, que eu já chegava quase de noite em casa, e o único tempo livre que eu tinha era essa 1 hora, ainda assim eu me culpava, justamente por ver outras pessoas fazendo muito melhor que eu, tendo uma vida perfeita, uma rotina de preparação perfeita. E até mesmo nos finais de semana, que era os dias que eu tinha para descansar, constantemente eu ficava martelando esse pensamento na minha cabeça, de estudar mais para aprender mais e, consequentemente, tirar uma boa nota no Enem. Só que teve um momento que eu já estava tão exausto dessa rotina, de acordar, ir para a escola, chegar da escola e estudar e depois dormir. E após isso, repetir o mesmo processo. Decidi fazer algo diferente dentro dessa rotina. Eu decidi plantar. Fui no quintal da minha casa, peguei algumas sementes que eu encontrei lá e decidi plantar isso em um vaso. E dia após dia eu fiquei lá, regando essa planta para ela não morrer e fiquei acompanhando o crescimento dela. Durante esse processo, eu também decidi voltar a assistir animes, que era uma coisa que eu já fazia quando criança, só que por algum motivo durante minha adolescência eu parei de fazer, parei de assistir e voltei a assistir Berserk, que é basicamente um anime sobre um espadachim lá na era medieval. Decidi assistir também a animação O Menino e a Garça, feita pelo Hayao Miyazaki, uma animação que narra a história de Mahito, que é um menino que perdeu sua mãe na guerra. E eu decidi realizar essas ações sem nenhum motivo específico, só justamente que eu já estava cansado da rotina e decidi assistir e plantar, né? E por mais simples que todas essas ações possam parecer, elas me ensinaram muito sobre inutilidade. E sim, ter momentos de inutilidade na nossa vida também é muito importante. A gente associa até mesmo a inutilidade como algo quase como um monstro na nossa vida, mas é sim importante termos ela presente no nosso cotidiano. Esses momentos que a gente assiste um anime, assiste um desenho, faz
uma plantação, uma pequena horta ou qualquer hábito que seja, qualquer ação que seja que não tenha um motivo imediato e que às vezes nem precisa ter um porquê. Você só faz elas porque gosta de fazer isso. Porque hoje em dia é muito comum a gente associar o nosso valor pessoal muitas vezes com o que a gente produz. Por exemplo, eu só me senti um bom aluno caso eu tirasse boas notas. Mas não necessariamente para ser um bom aluno você precisa tirar sempre boas notas. Você pode ser um aluno bom mesmo quando tira uma nota baixa. Ser um bom aluno está associado também à sua participação na sala, sua comunicação, como você comunica suas ideias, está relacionado à sua criatividade. Então existem vários fatores para ser considerado um bom aluno e não somente uma nota. E foram essas pequenas ações que eu tomei de diferente na minha rotina que me fizeram perceber isso. Por exemplo, plantar me ensinou que ter paciência é um ponto fundamental para a nossa evolução. Assim como uma planta, a gente não pode ter todos os resultados que a gente quer do dia para a noite. A gente tem que ir lá e construir aos poucos. Assistir Berserk me ensinou sobre o ódio e como ele pode ser destrutivo com as pessoas que nos rodeiam e até mesmo com as pessoas que amamos. Assistir O Menino e a Garça me ensinou que o passado não pode ser mudado e que são os momentos ruins do nosso passado que formam quem nós somos. Você percebe? Mesmo que eu tenha feito essas ações sem nenhuma preocupação com o resultado, mas ainda assim elas me ensinaram lições muito valiosas tanto sobre o resultado das coisas, mas também sobre o processo. E foram justamente esses momentos de inutilidade que me aproximaram da minha essência e me tornou mais humano ao invés de uma máquina de produção. Mas eu sei o quão é difícil encontrar tempo para fazer aquilo que a gente gosta em uma sociedade tão apressada, onde o tempo tem se tornado cada vez mais escasso. A mensagem que eu quero passar para você é que, se você, assim como eu, tem apenas 1 hora para estudar, por exemplo, estude essas 1 hora. Se você tem apenas 30 minutos, estude esses 30 minutos. Se você tem 10 minutos, estude esses 10 minutos. Mas não só sobre estudo, trabalho, mas fazer coisas que você gosta. Mas vamos supor que você tem apenas 10 minutos e você gosta muito de desenhar. Então, desenhe esses 10 minutos. Eu sei que é muito difícil a gente encontrar tempo para fazer aquilo que a gente gosta, mas o tempo que a gente tem disponível é o que a gente tem que aproveitar. Só lembrando, fazer o que você gosta não deve ser uma substituição dos estudos ou do trabalho, porque sim, eles também são importantes. Estudar e trabalhar são muito importantes, mas fazer algo que você gosta também deve estar dentro da sua rotina. Então, o meu convite a você é esse. Se você tem apenas 10 minutos, faça. Se você quer desenhar, pintar, escutar uma música e, de preferência, abra espaço para coisas novas na sua vida. Escute uma música fora da sua playlist convencional. Leia um livro sobre um assunto que lhe chama a atenção. Pode ser qualquer coisa, mas faça algo novo, algo que você gosta. Se você já pratica alguma dessas ações ou tem um hobby, algo do tipo, comenta aí. E se você ainda não tem, esse é o momento perfeito para experimentação. Lembrando que você não precisa ser perfeito em tudo que você faz. E espero muito que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma.